Mas antes os chineses do que os americanos. Bom pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o vosso boy Nundalino, para quem não me conhece. Tempo ausente, mas estamos aqui, né parceiro? É assim. Vou aqui responder o comentário do nosso amigo aqui do canal, Gilmar Pereira. Já mando um abraço para o Gilmar Pereira, um participante ferrenho. Muito obrigado mesmo. Bom pessoal, esse comentário surge no âmbito do vídeo que eu fiz do IShowSpeed, que ele mostrou fragilidade econômica nos países africanos e como essa estrutura neocolonial tem acabando se fortalecendo cada dia que passa, né? E hoje em dia já está a ser muito mais difícil esconder essa força, essa corrente que nos puxa para o lado de lá, mas sem o desenvolvimento. Já inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Bom, naquele vídeo praticamente, o que aconteceu? Eu mostrei a fragilidade que a IShowSpeed acabou esbarrando com ela. Ele, naquela sua energia absurda, chegou até a uma empresa que investe muito em diamante. Ele disse assim, pessoal, quero comprar diamante bruto, sabe? Quero o bruto do Botsuana, sabe? Aquele diamante bruto, quero uma pedra assim para levar para casa, para servir de troféu, né? Não falou para servir de troféu, né? Mas todo mundo sabe que era para servir de troféu, porque ele não iria vender ou lapidar e depois vender. Entende? Então ele se deparou com uma notícia complicada para ele, né? Não podemos vender, porque nós não temos o poder de te vender isso. Se você tem mesmo a intenção de comprar, você deve entrar em contato com os ocidentais que são responsáveis pelas vendas. Existe uma exceção para uma só empresa, entendeu? Só para aquela mineradora. Bom, a XP ficou assim, tipo assim, só para... Eu tenho que sair... Eu saí dos Estados Unidos da América até aqui no Botsuana, um país que está cheio de diamante. E vocês me dizem que para mim comprar, eu tenho que voltar para casa e eu posso comprar lá a partir de um delivery, de um vizinho meu. Complicado para ele, entendeu? Complicado para ele, entendeu? Uma das coisas que o senhor disse lá também temos contratos a longo prazo que dão essa autoridade para as empresas ocidentais venderam o nosso diamante bruto. Isso praticamente abriu um parêntese, né? Onde o nosso amigo Gilmar acabou achando uma brecha e disse anti os chineses do que os americanos. Porque lá eu falei que além dos ocidentais, que a gente tem mais atirado pedra, temos mais olhado, temos também a China. Temos também a China. Bom pessoal, a China está aqui na África, em quase todo o território da África, por diversos motivos. Mas um deles é a influência territorial. Sabe, influência expansionária. A China não tem intenção de expandir o seu território, mas sim a sua influência. Praticamente, afinal de contas, o que os chineses estão aqui a fazer? Os chineses fazem o quê na África? Bom, primeiro, serviços. São muito bons, estão em todos os lugares. Eles firmaram contrato com diversos governos para poderem prestar serviço de pedreira, entendeu? Construção civil. Eles praticamente trouxeram aqui engenheiros, tecnologias e tal. Começaram a erguer as cidades. Requalificaram diversas cidades, estruturas antigas. Eles foram lá requalificar. Praticamente eles se tornaram clientes fiéis. Só que ao andar da carruagem, os países africanos começaram a precisar de dinheiro. Então a China sempre estava ali para se favorecer e entregar o dinheiro para os países africanos. Dinheiros esses que praticamente não eram contados. Depois de um tempo a China chegou e disse assim, olha, quero o meu dinheiro. Os países disseram que não temos como te pagar o dinheiro. Então praticamente eles renegociaram a dívida, porque essa aqui é uma das brechas que os contratos que eles oferecem têm. É a renegociação da dívida. Aumentam mais dinheiro, entendeu? Com o dinheiro que eles foram aumentando, claramente a influência deles estava crescendo cada vez mais. Tanto é, só para vocês terem ideia, a influência da China aqui na África. A China financiou em 100% a nova sede da União Africana. Entendeu o que eu estou falando? Eles foram lá, ergueram aquela porra com o dinheiro deles e está tudo good. Vamos pagar o quê? É um presente do pai para você. Praticamente eles deram isso. Entende? Então os chineses foram sufocar nos países africanos. Tem aquela toda parte, né? Não é simplório, mas os países africanos, poxa, foram buscar muito dinheiro na China. Então, com a vinda da China aqui nos países africanos, praticamente o que é que eles fizeram? Construíram infraestrutura, portos, estradas, linha férrea. Praticamente eles ergueram. Trouxeram também aqui carruagem, trouxeram aqui diversas tecnologias. Em contrapartida, em certos países africanos, eles acabaram praticamente tomando como pagamento da dívida portos. Alugaram portos por 90 anos. Só mais tarde nós encontramos informações de que muitos chineses, afinal de contas, começaram a investir dentro
das minas, entendeu? Começaram a ganhar também licitações de minas, para explorarem minas e levarem todos os recursos lá para fora. Qual a diferença entre chineses e americanos? Americanos todo mundo odeia, chineses não. Essa é a diferença. Mas o que eles estão a fazer na África é tudo a mesma coisa. E digo mais, os africanos não são inocentes. Muitas das vezes a gente tem vendido a imagem de que os africanos são inocentes, os africanos são sempre os sofridos da história. Não é bem assim, não é bem assim. Isso é uma relação de benefício mútuo. Essa relação de países africanos com a China é uma relação de benefícios mútuos. E também os países ocidentais. Falo a Bélgica, Estados Unidos da América. É de benefício mútuo. O parêntese abre quando o benefício que os países africanos recebem não recai sobre a população. É ali onde o parêntese abre. Porque senão eu acredito que do jeito que os governos são soberanos, não iriam permitir estrangeiros entrarem aqui e explorarem do jeito que eles exploram, sem respeitar o meio ambiente e ir embora. Não é um nem o outro, porque trocar os Estados da América pelos chineses é trocar de cama. Já falei isso no outro vídeo, né? Trocar os americanos e os chineses, ou os americanos com os russos, é trocar de cama. Por quê? A China não cuida dos seus parceiros, a China se importa mais em fazer a China grande, a China se importa em travar os Estados Unidos da América. E na Rússia, eles não estão nem preocupados se a África desperta ou não. Agora, o trato do despertar africano, quem deve cuidar disso são os africanos. E está tudo bem. Pessoas capazes de despertar o pessoal, tem governos lutando para isso. E parece brincadeira, né? Mas a política funciona de uma forma mas muito engraçada. A lei do mais forte nunca desapareceu. A África precisa se opor. Não é políticas internacionais que vão beneficiar o africano. Por si só, os europeus vão tentar falar, olha, vamos criar lei para beneficiar os africanos. Esquece isso. Eles não... Aquilo que falam, né? Não, os europeus vinham aqui na África, nos devem tudo. Deve porra nenhuma. Política funciona assim. Política funciona assim. Onde é que está escrito que eles nos devem? Entendeu? Então, esperar alguma coisa dos europeus é perca de tempo. Nenhum deles vai sentar e falar, vamos beneficiar os africanos porque estão a sofrer. Esperar alguma coisa dos chineses é perder mais ainda tempo. Só para vocês terem ideia, a China faz contrato com muitos países africanos. Tem muita amizade. Mas ele não permite essa brincadeira de imigração. Não permite isso. Ah, então país, pá. Eles são assim. Eles não permitem que outra nacionalidade venha e ganhe a nacionalidade deles. Não querem saber disso. Porra, vai lá no teu país, não sei, faz qualquer coisa. Ah, chegaste aqui na China, sei lá que estuda, faça negócio, não sei, vai enquanto um leva alguns produtos lá no teu continente, vai vender. Nós não vamos dar nacionalidade. É praticamente essa política deles, é uma política protecionista. Então, o chinês mete em primeiro lugar o chinês, entendeu? Então, os países africanos têm que meter em primeiro lugar os cidadãos africanos. Enquanto os líderes, países, outras organizações afetam a África, não trabalharem para beneficiar exclusivamente o africano, ser egoísta e saber tirar proveito das relações ao ponto só de beneficiar o continente, porque sabemos que todos que estão vivos hoje, daqui a 100 anos todos morreram, vão ver outros. Então as organizações devem trabalhar para aqueles que vêm depois. Então devem trabalhar só para a África, ter política que proteja o interesse da África em primeiro lugar. Independe se tem problemas, se tem dívidas, não sei quantos, deve constituir dívida para benefício da soberania. Só assim é que nós vamos para frente. Primeiro, educar a população. Entendeu? Segundo, dar autossustentabilidade no processo educacional. Tem que ter autossustentabilidade. Se não tiver, vamos nos educar e aqueles que foram educados não vão conseguir dar sequência na educação das novas gerações. O africano tem que entender primeiro, tem que entender a responsabilidade da soberania. Quando o africano entender isso, ele vai entender a responsabilidade em ter uma população educada. E ali ele vai começar a saber a trabalhar com relações internacionais. Todos os continentes priorizam seus continentes. Por que a África não acaba se priorizando? Entendeu? Por isso que eu digo que essa relação não é totalmente explorativa. Por quê? Porque é de benefício mútuo. Os líderes africanos não iriam assinar documentos que não lhes dê a benefício. Eles não querem dar benefício no povo. Então, trocar os chineses, trocar os norte-americanos, não precisamos falar trocar os chineses, né? Trocar os norte-americanos com os chineses
É de preferência que os dois fiquem mesmo só aí. É perda de tempo. A África tem que olhar só para a África e os africanos. Só assim que a África vai andar. Senão não vai conseguir andar. Entendeu? Os líderes africanos têm que ter sonho de se aposentar dentro do continente. Exatamente. Enquanto os líderes africanos não tiverem sonho de se aposentar dentro do continente, não vão priorizar o continente. E vamos continuar sempre nessa ladainha. E quanto mais surgem pessoas que acabam criticando severamente a história, vamos estar sempre a regredir. Entendeu? Enquanto você critica a história não vai voltar. A história não vai sair do passado e te pedir desculpa e refazer as coisas. Você que tem o poder de refazer as coisas. Já sabes o que aconteceu no passado, sabes. Agora se capacita, entendeu? Faça a tua parte. Vamos fazer a nossa parte, entendeu? Agora, ficasse jogando culpas... Não estamos a trocar os norte-americanos com a África, com os chineses. Mas se a gente estiver a trocar os ocidentais com os chineses, acredito que seja perda de tempo. A China não liga para nós, entendeu? É só você ver do jeito que os chineses trabalham. Os chineses trabalham durante todo o ano, no fim do ano, ou em algum período abandonam as obras, ualala, foram. E todos aqueles indivíduos que migram, que querem ficar aqui, são indivíduos ou que têm problemas com a justiça, entendeu? Problemas tributários, ou são indivíduos que praticamente estão aqui a trabalho indefinido. Tem muita abertura de negócio aqui, tem muita abertura de negócio. Aqueles que lideram precisam olhar para o futuro da África. Hoje eu vim um pouco nervoso, porque eu estou aqui para responder comentário. Então é isso, pessoal. Não vale os chineses do que os americanos. Os dois estão farinha do mesmo saco. São nações que só se preocupam com eles mesmos. Um quer travar a batalha do outro. Nós estamos no mesmo. Seremos esmagados se a gente não olhar para a África como um todo. Hoje em dia as pessoas estão a discutir de geopolítica, de guerras mundiais, de bombas nucleares. Nós estamos a discutir de fome. Está bem? Inscreva no canal, atenção que estão de partilhar o vídeo. Eu sou Nunda. Nos vemos ao próximo.